Eu vi esse Não querer fazer um casamento gay, né? 2 pastores se casaram. Sim, vocês não são pastores, Não, tá, não, gente? não, São não, desviados, É. que se intitulam pastores. Hoje tem muita gente assim. 2 desviados homossexuais que se casaram, que se dizem serem pastores. Isso aí nunca foi pastor, nunca vai ser, nem pela comunidade cristã, e muito menos no coração de Deus, tá? Então, infelizmente, até na igreja tem todo tipo de aberração, no sentido de comportamentos contrários à palavra de Deus. Isso é mais um sinal daquilo que nós estamos falando, da inversão de valores, ou seja, a corrupção entrando até dentro do meio dos fica crentes. ruim para a igreja, porque as pessoas lá de fora, Sim. eles generalizam tudo igual. Sim, mas não é, tá? Do ponto de vista da Bíblia é Sim, errado. a gente sabe que não é. Não vamos entrar muito nesses detalhes, tá, gente? Senão a gente não pode prosseguir aqui. Vamos lá, ó. Aí toda essa problemática que nós estamos falando, esse diagnóstico, gerou o quê? Pais precoces, ou seja, pais tendo filhos muito cedo. Gerou adolescentes grávidas fora do tempo. Filhos gerados fora do tempo. Gerou um ciclo geracional médio de 15 anos. O que é isso, gente? As mulheres, em média, né, de idade, faixa etária a nível mundial, hoje estão gerando filhos com 15 anos de idade. Olha só. Então vocês veem, será que uma menina de 15 anos tem estrutura para ser mãe hoje, gente? Até 10 anos já apareceu. Será que isso faz parte do projeto de Deus? Não. Só que, claro, nós temos que lidar com essas situações, porque essas situações chegam ou na sua família, na sua casa, ou na igreja. Nós temos que amá-los, orientá-los, restaurá-los, restituir, ajudá-los nessa situação. Mas a gente tem que entender que isso mostra que a nossa sociedade, a família está disfuncional. Essa palavra eu queria que você guardasse muito no coração. Família disfuncional. O que é isso, família disfuncional? É quando algo está fora do lugar, fora do projeto ideal, fora daquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Tá bom? Isso é fruto da promiscuidade, né? De uma série de coisas. Uma série de coisas. Dentre elas, talvez a principal seja a imoralidade, sem dúvida nenhuma. Tá? Vamos lá. Crescimento também, nós vemos isso da indústria do aborto, gente. Esses dias mesmo, não sei se vocês viram no Facebook, lá na Irlanda, se eu não me engano, liberaram o aborto, as mulheres lá tudo na praça, naquela expectativa, né, de ser liberado o aborto. E aí quando choraram de alegria porque o aborto foi liberado. Gente, assassinato de crianças. Nós temos que entender que aborto para Deus é um assassinato de crianças. Não existe desculpa para se abortar. Por mais que a nossa lei brasileira, né, existem 3 situações onde se pode fazer um aborto decidido, voluntário por parte da mãe, né, ou do médico. No caso, quando a mãe está em risco, é diferente, é uma outra situação, tá? Do ponto de vista de Deus, o aborto intencional, ou seja, quando a mãe e o pai se propõem a assassinar aquela criança, é errado. E nós vemos isso, né? Clínicas clandestinas por todos os lados. Só nos Estados Unidos, gente, tem uma média anual de 2 milhões de abortos. Em muitos estados norte-americanos o aborto é legalizado. No Brasil o aborto é legalizado em 3 situações, né? Quando a criança é anencéfalo, se eu não me engano, né? Que tem problemas cerebrais, se eu não me engano, água no cérebro, alguma coisa assim. Quando a mãe é violentada, e uma outra situação que eu não me lembro, acho que é quando a mãe está em risco, uma coisa assim, não me lembro. Só sei que tem umas 2, 3 situações aí que liberam, tá? Mas do ponto de vista de Deus, gente, o aborto é contrário ao princípio da vida. É o princípio mais elementar, mais fundamental da palavra de Deus. É o princípio da vida. Se você não crê nesse princípio, você não é da Bíblia. Você não pode se intitular um cristão. Por exemplo, até o Macedo da Universal, ele é pró-aborto. Você tem que imaginar, um bispo, fundador de uma igreja dita cristã, que hoje a gente já não considera mais cristã, nós consideramos uma seita, até por várias coisas que a gente observa. Cremos que sim, existem crentes cristãos lá dentro e tal, Deus salva, apesar de todas essas
essas aberrações, mas o Macedo, eu vi vídeos, gravações dele, em época de eleição, ele sendo pró-aborto. Isso é uma aberração absurda de liderança, de tudo. Isso mostra a corrupção de um cara que está totalmente corrompido, perdido, ignorante, sei lá, ou intencional mesmo. O Macedo da Universal é pró-aborto, ou seja, ele é a favor do aborto em várias situações. Os pastores da igreja dele, você pode ver que ninguém tem filho, né? Os pastores, a primeira coisa que ele exige dos pastores é que eles passam pela cirurgia. Eu não sei esses detalhes, tá? Mas vamos lá então, vamos continuar aqui. Crianças assassinadas no ventre, tá? É assim que Deus vê o aborto. Isso vai gerando o quê? Um crédito de injustiça. Sim ou não, gente? Sim. Além disso, derramamento de sangue e maldição na terra. Imagina os Estados Unidos, 2 milhões de abortos anuais. Será que tem sangue derramado, gente, naquela nação? E aí você entende por que tem tanta desgraça naquele país. É vulcão, é não sei o que, é vendaval, é chuva, é catástrofe. O tempo todo você observa, né? Terremoto, não sei o que. Só não é pior porque ainda tem uma igreja lá, que é a esperança daquele lugar. Mas você vê uma nação, né, aterrorizada de maneira climática, catástrofe, tudo quanto é coisa. Mas você acha que lá acontece mais do que aqui? Sim. No Brasil é 1 milhão e pouco. Tá? Sim. É menos no Brasil, bem menos. Até porque lá tem mais gente, né? Lá são 350 milhões de pessoas, aqui são 200. Mas o Brasil também tem altíssimo índice de aborto. Se não me engano é 1 milhão e pouquinho, tá? O Brasil também tem altíssimo índice de aborto, até porque a promiscuidade no Brasil, a imoralidade é bem maior que nos Estados Unidos. Tá bom? Bem maior, sem dúvida nenhuma. Então, proporcional talvez seja até o nosso país, tá? Então nós vemos aqui um aumento exponencial das desordens psicoemocionais, né? Por exemplo, nos Estados Unidos teve um aumento, né, nos últimos anos de 3 para 30%. O que são essas desordens? São problemas psicológicos, problemas psicoemocionais, de alma e de emoção. Então, por exemplo, uma mulher que aborta de maneira voluntária, gente, ela vai sofrer pela culpa da perda daquela criança por muito tempo. E ela só vai conseguir resolver isso em Deus. E muitas pessoas vão chegar para a igreja nessa situação. Sim ou não? Me lembro em Belém, uma vez que a gente estava fazendo encontro com Deus, de 100 pessoas, quando a gente falou de aborto, chamou para vir para frente, umas 30 pessoas vieram. Ou seja, 30% das pessoas estavam dentro do encontro. Hoje, os homens, né, tinham incentivado, pagado para a mulher, a namorada, noiva, sei lá, conhecida lá, que teve relação, abortar, ou então muitas delas eram meninas, mulheres, moças que haviam abortado. E, gente, isso gera crédito de injustiça, derramamento de sangue e maldição na terra. Além disso, desordens psicoemocionais. Não só aborto, tá? Todo tipo de pecado começa a ferir, arrebentar, estraçalhar com a nossa alma. Eu não estou dizendo que toda doença psicoemocional é o fruto de pecado, tá, gente? Às vezes são outros fatores, são fatores biológicos, hormonais, são fatores de trabalho, pressão, né, ou familiar, ou de trabalho. Cada um tem uma estrutura psicoemocional, mas dentre elas, o que fez com que aumentasse de maneira exponencial os problemas de 3% nos Estados Unidos a 30%, pode ter certeza que é tudo isso que nós estamos vendo aí para trás. Família disfuncional. Você pode ter certeza. Aborto, promiscuidade, todas essas coisas que nós estamos falando aqui. Há um tempo atrás eu estava ministrando sobre ansiedade e tal, depressão, e inclusive a gente está preparando os materiais sobre isso mais para frente, comprei os materiais sobre esse assunto, até para a gente estar crescendo mais nessa área. É interessante, eu pesquisei no site da ONU, né? Hoje, de cada 10 pessoas, 2 pessoas têm problemas emocionais. Ou seja, 20% da população tem problemas emocionais. Dentro desses 20%, 12%
é leve e 8% é grave. É grave, são neuroses, né? Psicoses, coisas complexas, né? Situações A bem revista da complexas. saúde dos médicos lá nos Estados Unidos diz que as doenças emocionais não têm médicos preparados para curá-las. Tudo é possível, tá? Hoje, na verdade, existe uma questão paliativa, né? Hoje as pessoas estão medicando muito e resolvendo pouco. Daí a importância desse assunto que nós estamos abordando, gente. Muitos problemas psicoemocionais é causado por disfunção espiritual, familiar e emocional. Ou seja, em Deus é possível resolver muita coisa, talvez mais até do que os próprios médicos. Claro que é necessário os médicos, né? Quando é biológico, quando é neurológico, quando é hormonal, né? Tem que buscar ajuda dos especialistas. Mas quando não é biológico, é importante psicólogos cristãos, é importante pastores, é importante irmãos maduros, conselheiros. Por isso é importante esse assunto que nós estamos entrando a partir de hoje aqui. Tá bom? Vocês vão ver, por exemplo, eu já ajudei irmãos aqui na igreja que estavam com depressão profunda, tomando remédio tarja preta. A partir do momento que eu comecei a atender essa pessoa, me tornar amigo dele, o cara começou a chorar, abriu o coração, papapá e tal. Sumiu. 3 meses de tratamento comigo aqui no gabinete, o cara ficou livre da depressão. Na verdade, eu observei que ele precisava de um amigo. Só isso. Ele falou para mim chorando: pastor, eu não tenho nenhum amigo. Amigo de confiança, né? Começou a abrir o coração, a gente começou a sair junto, né? Às vezes na padaria, tal, bater papo, conversar, perguntar como é que estava a casa dele. O único amigo que ele tinha era a mulher dele. E vocês sabem que tem coisa que um homem precisa abrir com outro homem. Ele não tinha um amigo homem. E às vezes situações do trabalho, algumas pressões a nível profissional do trabalho, e até existenciais dele mesmo, que a gente foi ajudando, orientando, né, reformulando, mudando alguns valores, alguns princípios, algumas coisas que ele tinha na cabeça, assim, errado, equivocado, a gente foi orientando através da palavra. Sumiu. Hoje o cara está super bem, curado, restaurado. Não que o pastor Giovanni seja salvador e nada disso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Falando de um cara, tá? Às vezes Deus usa um conselheiro, você, eu, qualquer pessoa, para ajudar alguém emocionalmente e tirar pessoas dessa situação. Amém? Amém. Às vezes tudo que a pessoa precisa de um amigo para abrir o coração. E abrindo o coração, aquilo já é terapêutico, aquilo já promove cura, aquilo já restaura o coração dele. Sim ou não, gente? Às vezes um momento angustiante que você está vivendo, que você vai com alguém de confiança, uma pessoa que você ama, que aquela pessoa te ama, uma pessoa madura, que não fala besteira, mas fala coisas corretas do ponto de vista de Deus. Gente, aquilo lá promove cura. Todos nós precisamos de alguém para abrir o coração. Tá? Pastor, uma pessoa dessa, ela veio de uma família disfuncional? Não, pelo contrário, uma família boa, só que o que estava levando ele à depressão eram questões existenciais e profissionais, principalmente profissional dele. Mulher maravilhosa, filhos maravilhosos, pais maravilhosos, só que com relação à vida profissional ele teve dificuldade de lidar com os problemas. Porque a depressão nada mais é, gente, do que a incapacidade de lidar com os problemas. A incapacidade de lidar com os problemas. Problemas às vezes básicos. Como botar roupa numa máquina. A pessoa perde essa capacidade. É verdade. Isso pode acontecer com qualquer pessoa aqui, gente. Se a gente não cuidar do nosso ritmo de vida, se a gente não alimentar a nossa alma com coisas que nos dão prazer, lazer. Isso aí foi uma das coisas que eu ensinei para ele. Você precisa fazer coisas não só para os outros, mas também para você. Você precisa cuidar da sua saúde emocional. Né? Às vezes você se doa muito para os outros e não cuida de você. Né? Faz algo que te dá prazer. O que te dá prazer? Ele fez uma listinha. Eu falei, agora começa a fazer essas coisas aqui. Que te dá prazer, que não sejam proibidas, é claro, do ponto de vista de Deus. Sejam corretas, honestas, sinceras. Aí ele começou a reprogramar a vida dele. Mudar algumas situações de pressão, de panela de pressão e tal, que ele estava vivendo.
Entendeu? Isso aí. E eu não sou psicólogo, né? A gente não é psiquiatra, nada disso. Não usei medicação nenhuma. Foi uma conversa amiga. Uma terapia pastoral. Tá bom? E Deus vai usar muito vocês, principalmente com essas ferramentas que a gente vai dar para vocês, gente. Isso aqui são ferramentas valiosas. O curso que eu estou passando aqui para vocês foi o melhor curso que eu já fiz na minha vida, depois do Instituto Bíblico que eu fiz lá no México, que lá foi 2 anos, né? Então não tem nem como comparar, né? Mas assim, esses 12 dias que eu passei lá na IFOL, em Curitiba, eu já tinha lido o livro do cara 2 vezes, né? Agora estou lendo por uma 3ª vez, preparando esses materiais para vocês e tal. Então, querendo ou não, gente, isso aí é material valiosíssimo. São ferramentas para que você seja uma bênção nas mãos de Deus. Amém? Quem quer ser uma bênção nas mãos de Deus? Vai te ajudar a te entender e vai te ajudar a entender outras pessoas e aconselhar de maneira precisa, espiritual e madura pessoas que estão sofrendo. Você pode ter certeza do que eu estou falando. Amém? Amém? Então, nós vemos isso aí, né? Perda de vínculos existenciais, né? Se elevou muitos índices de abuso e de violência. Hoje mesmo você vê muito isso, né? Abuso sexual para tudo quanto é lado, pedofilia crescendo. Por que está crescendo tanta pedofilia? Por causa da promoção da pornografia. Sabia disso? A pedofilia é fruto de 2 coisas: o aumento exponencial da pornografia e, segundo, a promiscuidade, é claro, das pessoas, e também porque todo pedófilo, como eu já falei, geralmente ele é fruto do abuso de alguém. Então ele também foi violentado por alguém, geralmente, tá? Ou então é o aumento exponencial da pornografia. Não estou dizendo que toda pessoa que já se meteu com pornografia é um pedófilo em potencial. Não estou falando isso, tá, gente? Mas a pornografia, ela tem o poder de, numa dessas ramificações, levar a pessoa ou adultério, promiscuidade, ou homossexualismo, ou, dentre elas, uma das raízes da pornografia é a pedofilia. Tá bom? Vocês podem ter certeza. Todo pedófilo é viciado em pornografia, mas viciado assim de maneira absurda. Absurda. Mas, pastor, hoje a tecnologia avançou muito nessa parte, né? Primeiro não tinha tanto isso, porque não tinha esse negócio. Primeiro você entrar no cinema, você tinha que ter 22 anos, tinha publicidade menor na porta do cinema. Depois começou a liberar isso aí, eu fiquei por isso que eu mais Esse homem é antigo. Eu sou do tempo do lanterninha no cinema. Tinha lanterninha, tinha lanterninha. Eu sou desse tempo também. O negócio é a diferença. Tinha publicidade de menor ali. Depois que entrou o vídeo, o negócio do vídeo, liberou tudo. Foi liberando, entrou dentro do lar, foi destruindo. Ó, olha o que produziu, tá? O aumento da violência, a perda dos vínculos existenciais, os abusos sexuais geraram o quê? Mães solteiras, pais marginalizados, filhos vulneráveis, sim ou não, gente? Famílias miseráveis, porque tudo isso, uma coisa vai puxando a outra. Claro que nem tudo aqui é isso, mas uma coisa pode levar a desencadear nessas coisas que nós estamos falando aí, tá? E sempre lembrando, gente, olhar com muita compaixão e amor para essas pessoas que vêm até nós nessa condição, até porque nós vivemos uma sociedade ferida e arrebentada. Eu não estou aqui julgando eles, condenando eles, não, jamais. Estamos aqui olhando com amor, com graça, né, com bastante cuidado, mas isso é fruto de uma sociedade disfuncional, ferida, arrebentada, fora dos princípios da palavra de Deus. Amém? Amém. É isso aí. Vamos continuar aqui. Então, ó, proliferação da pedofilia, como eu falei, né? Fala, já? Olha, foi mesmo.